Fala galera, queria falar um pouquinho sobre uma dúvida frequente aí do pessoal, que, principalmente quem está começando com um Web Event, que é mexer com o banco de dados. Bom, o que eu tenho a explicar aqui sobre o banco de dados, os componentes nativos do App Inventor. Aqui ele disponibiliza algumas formas de armazenamento, como com arquivo, Fusion Tables, que é uma API um serviço do Google, o TinyDB, que é o banco de dados local, ele acessa o banco de dados local do Android, porém com algumas restrições. E o TinyWebDB, que funciona igual ao TinyDB, porém é web. Só que o servidor aqui é o servidor do Meet. Então, para você configurar um servidor próprio, você precisa seguir alguns passos meio chatinho aí. Mas o que importa é que e também tem agora um experimental que é o Firebase, que também é um banco de dados aí, um serviço do Google agora. Mas qual que é o segredo? Por exemplo, diversas pessoas já me procuraram perguntando como fazer aquele tipo de ligação, que é armazenar, por exemplo, clientes, certo? Então eu preciso armazenar dados dos clientes e também preciso armazenar dados de um produto. Então, qual é o segredo para você conseguir fazer isso sem se embananar, né? Sem se perder e que funcione? Bom, como aqui o banco de dados funciona com um conjunto de tag, né? Caso uma tabela de duas colunas com tag e valor. A tag seria o identificador e o valor, né, é o próprio valor daquela identificação. É o que você quer armazenar naquele identificador. Só que sempre que você vai fazer esse tipo de aplicação, onde você tem que armazenar dados de vários clientes, você precisa de fazer duas coisas. Eu vou arrastar aqui. Uma delas é criar uma tag específica, por exemplo, chamada clientes. Então, nessa tag você vai armazenar sempre o identificador do cliente, por exemplo. Pode ser só o nome. Tem que ser alguma coisa tem que ser algo único do cliente. Então, o nome não vai ser, né? Por exemplo, vamos pôr CPF. Então, você vai criar uma tag onde você vai sempre armazenar todos os CPFs dos clientes que forem sendo cadastrados. E em conjunto você vai ter uma outra tag, quer dizer, para cada cliente aí no caso você vai ter uma tag onde você vai usar aqui o identificador, que pode ser o CPF do cliente, mas é claro que não pode ser um bloco de texto escrito CPF, porque aí você está criando uma tag fixa e não uma tag dinâmica. Então, no caso aqui você colocaria o TXT onde você digitou o CPF do cliente. E aí, a cada vez que você for cadastrar um novo cliente, você pega o texto que está sendo digitado naquela caixa de texto. Então você vai criar uma tag dinâmica. E essa tag aqui fixa, clientes com todos os CPFs dos clientes, por exemplo, é o que vai ajudar você a trabalhar, a fazer esse link do cliente com os dados dele. Falando assim não fica muito claro, né? Então eu ia fazer uma lógica, eu ia fazer um exemplo aqui, vamos ver se eu consigo fazer rapidinho. Então, vou colocar dois TXT aqui, bem básico, só para nós testarmos aqui a lógica. Então, no caso, vamos supor que ele seja dados de um cliente. Então, eu vou armazenar aqui, ó, toda vez que eu clicar no meu botão, toda vez que eu clicar no botão 1 aqui, no caso, eu vou... lembrando que isso aqui é um banco de dados local, mas a lógica é a mesma, por exemplo, para o TinyWebDB. Então, toda vez que eu clicar no botão 1, eu irei salvar na tag clientes. Peraí, antes eu vou retirar isso aqui, porque isso aqui exige uma outra lógica antes disso. Então, aqui ó, vou pegar, vamos supor que o texto que eu digitar na primeira caixa de texto vai ser o identificador. Então aqui ó, vou pegar o texto, vai ser a tag, e vou construir uma lista com todas as informações, inclusive o que eu usei para a tag. Então, por exemplo, aqui seria o TXT1 e TXT2.
Então toda vez que eu clicar, desde que eu digite algo diferente na caixa de texto 1, ele vai salvar um novo valor. Então vai ser uma nova tag com novos dados. E essa tag aqui, ó, você precisa fazer uma lógica. Por quê? Se eu fizer simplesmente isso aqui, ó, e armazenar aqui, toda vez que eu for armazenar, ele vai sobrescrever os dados dessa tag. Então, antes de eu salvar o novo valor, eu preciso recuperar os dados que estavam salvos naquela tag. Como que eu faço isso? Eu posso fazer assim, ó, vir no TinyDB, get value, salvar numa variável aqui. Vou criar uma outra variável aqui, ó. No caso, você não precisa nem criar uma variável global. Você pode vir aqui ó, em variáveis e criar uma variável local mesmo para fazer essa lógica. Então, uma variável local aqui vai ser lista. Vou chamar de lista e vai inicializar com uma lista vazia. Opa. Então, aqui, ó. E vou pegar aqui a lista. Vai ser essa variável local. Vai receber os dados salvos na tag clientes. Certo? Se a tag cliente não existir, você retorna uma lista. Como é o que você está esperando é uma lista, então você retorna uma lista vazia. Aí o que eu vou fazer? Eu recuperei os dados, então agora eu vou adicionar naquela lista que ele retornou. Então eu venho aqui, ó, adicionar itens na lista. Em qual lista? Nessa variável local aqui. Que item que eu vou adicionar? O que eu digitei no txt1, certo? E somente agora é que eu vou salvar novamente na minha tag clientes. E o que eu vou salvar? A lista que foi atualizada. Então, basicamente é isso. Você fazendo essa pequena lógica que você consegue salvar uma tag com todos os dados do cliente, por exemplo, e vai ter uma tag que você vai ter a listagem dos nomes ou dos CPFs. Tem que ser algo único, porque senão depois ele vai sobrescrever e vai dar algum problema, incompatibilidade. Mas a lógica é basicamente essa. Não importa com qual banco você trabalhe, desde que seja o banco de dados, por exemplo, o TinyDB, o TinyWebDB e o Firebase. A lógica vai ser sempre essa. O Fusion Tables eu ainda não trabalhei muito, então não sei dar muitos exemplos. A questão do MySQL você não tem esse problema, porque você tem a liberdade de criar um banco de dados e fazer a lógica um pouco mais avançada. E com arquivos é um pouco mais trabalhoso, é claro, né? Então eu pretendo fazer alguns vídeos depois falando sobre arquivos. Eu queria falar nesse vídeo era só isso mesmo, viu, galera? Então uma dica aí para quem tem muita dificuldade com o banco de dados. E também eu estou escrevendo uma apostila de lógica de programação utilizando o App Inventor. Então eu quero mostrar que é possível aprender lógica com essa ferramenta aí do Meet, que é muito bacana. Então eu estou escrevendo uma apostila, assim que estiver pronta, vai estar disponível para download no site. E também, dependendo da demanda, eu posso até fazer uma versão em vídeo, né, um curso com o conteúdo dessa apostila. Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado aí alguém. Vou ficando por aqui e até a próxima.